Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Gente, eu não vou utilizar a webcam, porque a webcam tá com um probleminha aqui e eu vou ficar só na voz com vocês, certo? Hoje a gente vai falar sobre as competências do Enem de redação e as suas relações, certo? E aí, hoje a gente vai falar de uma competência em exclusivo, certo? Que aí a gente, ao decorrer da semana, a gente vai falar sobre cada competência de uma forma bem resumida e bem direta, visto que a gente também vai ver esse conteúdo nas minhas aulas, né? Que são todas as sextas, das 16 horas até as 17h40. Então, não percam. Vamos lá. Iniciando, quais são as competências, professor, de redação do Enem? É bem simples. São 5 competências, nas quais vocês conhecem a maioria delas, porém acredito que tenham dificuldade. Como, por exemplo, competência 1. Competência 1, galera, é justamente a norma padrão, gramática. Pronto, ponto. É o que a gente vai falar dela hoje. Competência 2 é a compreensão da proposta do texto, certo? E também como você lida com a estrutura dissertativa argumentativa. E a competência 3, professor? Competência 3 é aquilo que a gente fala de argumento, ponto de vista. Competência 4, questão dos conectivos e das palavras que você utiliza para ligar um termo ao outro, uma frase, um parágrafo. E a última competência, ela é nada mais, nada menos que a proposta de intervenção. Certo, meu povo? Então, essas são as competências que a gente aborda na nossa redação. E hoje a gente vai falar exclusivamente da competência 1, tá? E aí, o que seria essa competência 1? É justamente o que estuda a norma padrão. E aí, o que seria, né, galera, essa norma padrão? É muito simples. A norma padrão, ela é o conjunto de regras, certo? Referente à gramática. E aí, essa norma padrão, ela tem que ser muito bem vista na sua redação, para você tirar a nota máxima. E aí, muita gente fala isso de norma culta e norma padrão. Norma padrão é uma coisa, norma culta é outra. O que você precisa saber, galera, é a norma padrão, certo? E aí, a norma culta, certo? A norma culta, ela é a que mais se encaixa na norma padrão. Por que eu estou dizendo isso? É justamente pelo fato dela ter a maior proximidade com a questão dos erros que mal tem, né? Ou não deve ter, com riqueza lexical e tudo mais. Então, galera, isso é a competência, tá? Você precisa saber as regras gramaticais, né? Ah, professor, e por que que eu preciso ter o domínio? É simples, galera. Porque o domínio, você tem que, na verdade, o Enem verifica, né? Se você tem uma noção de diferenciar a modalidade escrita da modalidade oral. Em resumo, verificar se o que você fala você sabe escrever, você sabe passar para o papel, certo? Então, quando a gente fala desse domínio, significa que você conhece bem as regras gramaticais e com isso você consegue escrever bem o seu texto, né? Então é justamente por isso que a gente fala do domínio. É justamente por isso que o Enem, na competência dele, fala domínio da norma padrão. É só por isso, para verificar se você conhece bem aquilo que você está escrevendo. Então, as regras que mais aparecem, gente, é justamente regência, concordância, acentuação, pontuação. E aí tudo isso está dividido em crase, acentuação, concordância verbal e nominal, coisas que vocês já conhecem, certo? E aí, vamos falar agora referente à pontuação e como essa pontuação ela pode afetar a sua nota, certo? Bora lá falar dela. É bem simples, bem direto, e hoje eu vou explicar para vocês como funciona cada pontuação. Bora lá. 0 ponto. Lembrando, galera, que toda a competência do Enem, certo, vai de 0 a 200 pontos, tá? Não esqueçam disso. E aí agora eu vou explicar como é atribuído cada nota. 0 ponto. O 0 ponto, galera, ele é atribuído quando você não tem conhecimento nenhum de nenhuma regra gramatical.
tá? Ah, professor, isso é impossível de acontecer. Não acontece, certo? É quando você de fato não conhece nenhuma regra, nada, 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 nada. E aí nesse caso você é zerado. 40 pontos. O desempenho é considerado precário quando são notados desvios gramaticais graves e recorrentes que passam pela ortografia, pontuação, concordância, acentuação e assim por diante. Além disso, o candidato que recebe essa qualificação pode ter apresentado muitas gírias e marca de oralidade no texto. Exemplo, galera. O que é marca de oralidade? Significa que você está usando o texto em primeira pessoa. Eu acho, eu faço. A questão das gírias, pô, meu, pô, ei, pirraia, não sei o que. Não pode, de jeito nenhum, tá? Porque aí você não conhece a norma padrão. E gíria não é norma padrão, tá, galera? E aí, você ganha 40 pontos quando, além disso que eu falei, né, você comete erros graves de norma, certo? E esses erros, eles passeiam por todas as regras. Regra de concordância, de regência, situação. Então, aí é do tipo assim, você conhece a regra, mas você não sabe como aplicar, entende? Então, aí você é atribuído 40 pontos. Aí vem 80 pontos. 80 pontos, galera, é considerado insuficiente desempenho, tá? Quando são considerados muitos desvios gramaticais, como escolha de registro e de convenção de escrita, muitos traços de oralidade e algumas gírias ao longo da construção textual. Ou seja, existem desvios gramaticais de forma muito expressiva, né? Você erra muita vírgula, você erra muita concordância, você erra muita regência. E além disso, né, você utiliza a gíria, mas não utiliza tanto como se fosse de 40 pontos. Entende? Então, nesse caso, você é considerado como insuficiente e aí é atribuído 80 pontos por essa questão, tá? E aí agora vem a pontuação mediana e excelente, que é 120, 160 e 200. 120 pontos, galera, é considerado, o aluno que tirar 120 pontos, que ele teve uma avaliação mediana sobre a regra gramatical, e aí ele teve alguns desvios da língua portuguesa, mesmo que sejam pouco erros considerados graves ou gravíssimos, ou ainda vários deslizes leves. Ah, professor, o que são esses erros graves ou gravíssimos? São erros que prejudicam a compreensão textual. A grafia ilegível, por exemplo, a palavra escrita errado, a falta de acentuação em algumas palavras. Então, isso são erros graves ou gravíssimos, certo? Erro de regência, erro de concordância. E aí, o que são esses erros leves, professor? Ah, a falta de uma crase, né? A falta de uma vírgula em um determinado lugar. Então, quando isso se torna reincidente, esses erros leves se tornam erros graves, tá? Mas fiquem cientes que para você tirar 120 pontos, né, você precisa errar muito, muito. Não como, por exemplo, tirar 40 ou 80 pontos. Mas se você tiver muito erro, é provavelmente que sua nota entre aí. E aí agora vem a nota mais comum, né, que é a de 160 pontos, que eu acho que muitos alunos tiram 160, mas não se culpem por conta disso, tá? E 160 não é uma nota ruim para a competência 1. Por quê? 160 pontos significa que você tem um bom nível de competência e traz no texto poucos desvios gramaticais leves. Por isso, se há uma falha ou outra de concordância verbal ou nominal, é dado um peso menor para esses erros, por entender que o aluno compreendeu um conteúdo e trata-se de uma falha eventual. Exemplo, galera. Quando você tira 160 pontos, a maioria dos alunos, é porque errou vírgula, é porque errou vírgula e crase, por exemplo, errou uma separação de sílaba. Então, assim, para você tirar 160 pontos na competência 1, você tem que ter um pouco de desvio gramatical leve. E aí, o que eu falei, o que é gramatical leve? É aquilo que não prejudica a compreensão textual, tá? E aí, a compreensão textual, galera, lembre, sempre é a falha do léxico, sempre são a falha das palavras, tá? Então, assim, se você conseguir, se a gente ler o seu texto e compreender o que você quis passar, mesmo com os erros, né, alguns erros de concordância, mesmo assim a gente conseguiu entender,
e o seu erro foi os desvios leves, provavelmente você vai tirar 160. Claro, a depender da quantidade de erros leves que você teve. Ok? E aí, por último e não menos importante, os 200 pontos. E aí, no caso de um desempenho ótimo, o estudante demonstra um excelente domínio da língua portuguesa, com pouco ou nenhum desvio gramatical, né? E aí são aceitos em caso de excepcionalidade, ou seja, quando não há reincidência do mesmo erro no texto. Exemplo. Muita gente tem dúvida sobre como tirar 200 pontos na competência 1. É simples. Você pode até ter 2 erros, sendo um erro de cada natureza distinta. Certo? Exemplo, digamos que você errou uma vírgula em uma crase. São de naturezas distintas? São, porque a gente está falando de pontuação e acentuação. Se você errar mais uma crase ou errar mais uma vírgula, você já vai para o 160. Então, é justamente quando não há reincidência do mesmo erro no texto, certo? Fora isso, você consegue tirar 200 pontos numa boa. Então, galera, o que é que eu recomendo para vocês? Essa competência, ela é ligada diretamente às aulas de gramática, tá? São ligadas diretamente às aulas de gramática com o professor Roberto e com o professor Reginaldo, tá? Então, assim, não deixem de acompanhar as aulas deles, porque vão ser muito cruciais para o entendimento, para o aprendizado da gramática, certo? Vocês pensam assim, a gramática é chato, mas ela é um fator muito decisivo para essa competência, porque todo corretor avalia justamente isso. Então, qualquer falha, galera, gramatical, a sua nota cai, certo? Fica aí a reflexão. Espero que vocês assistam às aulas dos professores de gramática na quinta e as minhas aulas de redação, que são na sexta, certo? Não esqueçam disso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Desejo um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E me acompanhem sempre lá nas lives, ok, galera? Até a próxima!